sobre as 10 pragas, tá? Vou colocar aqui. E alguns tipos de paralelos com os acontecimentos do Apocalipse, tá, pessoal? Por exemplo, a passagem, a primeira praga da questão do sangue, né? Em Êxodo 7, 20, você pode fazer a leitura na sua casa, onde é colocado aquela vara que é uma espécie de instrumento, tá? Não é uma vara comum, sabe? Que você é um tipo de arma, tá? De ferramenta, onde ela tinha um tipo de tecnologia, e aí é colocado no Nilo e ele se torna em sangue, tá? Você consegue ver isso, por exemplo, na segunda trombeta. Olha que paralelo interessante. Por quê? O que significam as 10 pragas, tá? A questão, por exemplo, dos sapos, ou rãs, né? Estão conectadas a entidades. Então tem aquela questão onde uma espécie de sapo sobe ali da terra e tal, né? A praga de rãs e etc. E a gente consegue ver um tipo de paralelo onde esses demônios eles estão soltos. Lembra que tem aquela passagem que fala sobre Apocalipse 16, 13, 14, diz: E vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, etc. São espíritos de demônios realizando sinais e vão até os reis da terra para reuni-los para a guerra do grande dia de Deus. Qual que é essa guerra? Gog e Magog, ou mais conhecida como Armagedon. Simplesmente assim. Não são 2 guerras, é uma só. É uma única guerra onde todos os seres... Satanás ele vai ser solto, ele está preso neste momento. Tá? E ele será solto a trazer todas as nações para se reunirem nessa última batalha multidimensional. Aí você fala assim, Samuel, e a praga dos piolhos e tal, né? Que sobre os animais, fere os homens, os animais e tal. A gente tem que entender que todas essas entidades, como piolhos, moscas, né? Baal-Zebub, o senhor das moscas, está falando sobre demônios, tá? Então, na verdade, alguns podem dizer assim, não há pragas semelhantes no Apocalipse. Sim, há toda aquela... Quando fala sobre os gafanhotos, aquelas entidades estranhas que estão soltas, é porque ela é o equivalente a esses piolhos ou enxames, uma multidão desses seres, tá? Soltos no mundo. O que são as 10 pragas, em outras palavras? As 10 pragas são uma espécie de micro olhar com lente do que serão as trombetas. Simples assim, tá? As trombetas. Só para você compreender. Ligado depois às taças num número maior, mas principalmente as trombetas. Por quê? E o povo de Israel está onde nessa hora? Está aqui ou estava nas pragas? Estava. Exatamente. Ou seja, mais uma revelação e mais uma prova que os filhos de Deus passarão pelas trombetas, estarão aqui no mundo, mas serão protegidos pelo sinal, né? O sangue de Jesus, tá? Sinal em suas testas, né? Os batentes, o batente significa portal, elas estarão dimensionalmente. É possível, eu compreendo isso, porque por isso que tem colocado nas portas a revelação linda que, de maneira multidimensional, possivelmente nós não veremos essas entidades abertas, porque nós estaremos selados, estaremos protegidos. Tá? Nós não veremos as pessoas sofrerem esse tipo... veremos as pessoas talvez sofrerem esse tipo de questão, mas não veremos as entidades. Nós não seremos tocados e assolados por elas. Lembra que em Apocalipse é dito que não toquem aqueles que são selados. Tá? Também é outra prova de que os filhos de Deus estarão aqui em plenas trombetas. Quem ensina arrebatamento pré-tribulacionista, nesse sentido, ela está ensinando algo antibíblico. Tá? E aí você pode até mexer com a salvação de alguns, porque tem gente que está esperando ser levada. Ai, me leva, Senhor. E aí quando essas coisas ocorrerem, talvez ela vai ficar ali desesperada e não estará preparada espiritualmente ou emocionalmente. Pestilência. Que a quinta praga está conectado, obviamente, a doenças e tudo que vai surgir nessa época, nesse momento, onde nas trombetas isso aí vai ter um crescimento maior ainda do que os próprios selos ali da questão de doenças. Os furúnculos ou feridas estão ligados aos tumores, aqui já começa a entrar até os níveis de taça. Tá? A sexta praga, as pragas aqui, elas são um exemplo de todas as trombetas e até chegar às taças, onde o nível dessas pessoas daquilo que será cobrado delas, virá a morte. Tá? Onde em Êxodo 9 e 10 fala sobre esses tumores e feridas que as pessoas tinham, que é o paralelo de Apocalipse 16, 2. Tá?
Aí tem a sétima praga, que é granizo e fogo, está conectado a isso também, onde em Apocalipse 8, 7 também fala sobre esse granizo e fogo que começa a cair sobre a terra. Olha só os paralelos ali. Ou seja, as pragas, elas são um micro-olhar das trombetas. Praga dos gafanhotos, não precisa nem falar. Apocalipse 9 fala desses seres comparados com as asas deles e tal, com gafanhotos, ou seja, entidades que estarão soltas aqui nesse mundo. Tá? Isso é interessante. Né? A praga 9, que é a escuridão, olha só, o reset. Ali no Egito, foi feita uma espécie de reset momentâneo ali, onde Deus permitiu que o mundo espiritual ele se visse alterado, tá? E essas entidades pudessem emergir e alterarem toda essa questão. Por isso que, lembra que o demônio da morte passa? Essa entidade ela foi liberta ali para poder trafegar entre os egípcios momentaneamente, porque um portal foi aberto. Primeiro veio antes o quê? Escuridão. Ó, escuridão é exatamente aquilo que libera entidades. Mais uma vez provado aqui pela Bíblia, que esse reset no Sol, principalmente o Sol como corpo principal. O pessoal tem falado de Lua, 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 Lua. Esqueçam Lua, gente. Tá? A Lua, ela marca questões das festas que, no final, hoje ninguém guarda essas festas porque é muito complicado, tá? Da maneira original, tá? Mas o Sol, ele é o corpo principal que está conectado a essa questão, tá? Daqui a pouco o pessoal está fazendo culto à Lua, né? Que os povos antigos faziam. Lua está completamente conectada a Lilith, né? A entidade do mal. Assim como tinha o culto ao Sol. Né? Daqui a pouco o pessoal está fazendo isso. Morte, praga 10, morte do primogênito. Que é o final de tudo, onde todos são mortos. E qual é o grande primogênito principal que será morto ali? A figura de Satanás. Você fala, primogênito de Satanás? Não vou entrar no caso agora, tá? Mas você não precisa pensar nisso. Agora, a figura do anticristo ele é como o filho ou primogênito principal de Satanás. E ela será morta, tá? A figura da besta. Então, você começa a compreender que tudo isso aqui é uma espécie de olhar micro, mas olha novamente a questão do dia de escuridão. Tá? Vou até fazer a leitura. Êxodo 10, 21 diz: Então disse Yahweh, Senhor, a Moisés: estende a mão para o céu para que haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Ou seja, é algo vivo, algo multidimensional ali, tá, pessoal? Então, é algo muito, muito claro para mim. Tá? Isso eu vejo de uma maneira muito, muito clara, essa questão. Então, a cronologia, pessoal. Vocês vão me perguntar assim, Samuel, como seria essa cronologia? Ela não é difícil, pessoal, ela é muito simples. Ela sempre esteve na escritura, e você pode colocar, tipo assim, uma lousa em algum lugar, você vai compreender. Tá? É muito simples. O sexto selo, ele é a abertura dimensional, onde Sol e Lua se escurecem, então é feito um reset. A partir do sexto selo, você pode colocar todas as trombetas e taças vindo em sequência. De uma maneira muito simples. Tudo a partir dali vai começar o quê? Começa o arrebatamento. Tá? E você fala, começa o arrebatamento ali? Sim, é uma colheita. As trombetas, elas são um chamado. Se você fizer um estudo do que as trombetas elas são em si, elas são um chamado para a guerra, gente. É um chamado daqueles que são os filhos dele. E são 7 trombetas porque são avisos. É uma colheita e essa colheita não vai ser igual o pessoal colocou no Left Behind, lá naquele filme Deixados para Trás, onde todo mundo some. Não. Na verdade, o que Paulo ele fala que é um abrir e fechar de olhos é a transformação do corpo. Deus vai começar a levar, pouco a pouco. Tá? Paralelamente, aqueles 5 meses onde as pessoas estarão sofrendo, Deus vai começar a levar. E aí, ao toque da última trombeta, os últimos que estiverem ali vivos são transformados. Porque todos esses que vão sendo levados vão se reunindo com Jesus como uma espécie de grande exército. E aí, quando se completa aquilo, tá? Porque as pessoas serão atraídas, e é nos céus que as pessoas se encontram com os corpos transformados, é quando as taças da ira começam a ser derramadas. E as nações se reúnem ali no local do Armagedon. E aí Jesus ele vem e nós estaremos nessa batalha, sendo liderados por Cristo. Tá? Deve ser muito simples. Quando você vê as trombetas, preste bem atenção. Na quarta trombeta, 1/3 do Sol e da Lua e das estrelas ficam completamente escurecidos. Tá? Eles vão escurecer completamente no sexto selo, é como um apagar, e aí ele liga. Tá? E aí tem o sétimo selo, onde dá início às trombetas.
E aí 1/3 da vegetação é destruída. Na segunda trombeta, 1/3 dos oceanos, as partes marítimas, tudo são destruídas. Tá? Na terceira trombeta, 1/3 da água doce, ela fica terrível, envenenada, tá? Radioativa. Eu já comentei já nas lives, depois vocês procurem lá. Na quarta trombeta é quando 1/3 do Sol e da Lua e das estrelas escurecem. Tá? Ou seja, o mundo estará frio e escuro. Tá? Na quinta trombeta é quando o quê? Se abre o abismo e o sofrimento sobre os homens. Ou seja, as dimensões aí vão estar tudo em colapso. Por isso que começa a ocorrer tudo isso dessas trombetas. Tá? E isso são questões simultâneas. Mas tomam alguns meses, mas é o ano final da Terra. Aí vai ser a detonação total. Nos 3 anos e meio do anticristo. O anticristo não tem 7 anos. Quem diz que tem 7 anos é porque não lê a Bíblia. A Bíblia nunca falou que o anticristo, que Satanás, ou que algo do tipo, teve algum poder. Sempre fala de 3 anos e meio, imitando a figura de Cristo. Cristo teve um ministério de 7 anos? Não. É 3 anos e meio. Mesma coisa, o anticristo, 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Tá? Muito simples. Bíblia. Parou ali. Tá?